e vamos falar sobre o papel do líder religioso. Inclusive, já na aula de hoje, a gente além de entender um pouquinho o papel dos líderes, né, religiosos, nós vamos começar a conhecer como é que o líder religioso ele é escolhido ou como ele é nomeado, né, vamos assim dizer, em cada religião, em cada tradição religiosa, tá certo? Então, essa imagem aqui inicial traz líderes de diversas religiões, tá certo? Entre eles aqui o catolicismo, né, que se destacando, mas nós temos aqui diversas outras religiões sendo representadas. Então, de início, o líder religioso ele tem função de preservar e repassar os ensinamentos religiosos. Vê que função tão importante, né? Então ele preserva e ele repassa para as outras pessoas os ensinamentos das religiões, da religião que ele, na verdade, representa, não é isso? Então, um pastor, um padre, um pai de santo, uma mãe de santo, um, um rabino, ele tem a função principal, essas pessoas têm as principais funções, a preservação, né, e o repasse dos ensinamentos religiosos. Muito importante essas funções aí. Eles são guardiães, né, guardiões e transmissores da palavra sagrada, então eles têm que proteger e transmitir essas palavras, tá certo? E também, cadê aqui? Eles têm algumas características. Eles são pessoas carismáticas, são pessoas tradicionais e racionais. Ou seja, eles são pessoas que têm uma alegria de vida, né? Devem ter uma alegria de vida. Ao mesmo tempo, eles têm que ser tradicionais, por quê? Porque eles têm, as religiões, na verdade, em sua essência, elas são tradicionais. Então, nós temos religiões que se formaram há 3, 4, 5 mil anos, até de repente, e elas preservam muita coisa. Então, o líder religioso ele tem que lutar pela preservação também dessas tradições. E ele é racional por quê? Porque ele tem que pensar antes de agir, ele tem que saber agir, na verdade, de maneira correta, não é isso? Então, dando continuidade, dentro do, né, vamos ver agora como alguns líderes são nomeados, dentro do candomblé e da Umbanda, né, das religiões afro-brasileiras, eles são escolhidos por meio dos oráculos, tá certo? Então, uma pessoa, ela não diz assim, ah, quero ser líder religioso aqui da Umbanda, do candomblé, quero ser mãe de santo, pai de santo, não. Os oráculos, né, ou seja, os deuses em que eles acreditam, é quem escolhem quem será o líder. Acreditam, inclusive, que desde criança, né, acontece muitas vezes de crianças serem escolhidas para liderar terreiros, né, para passarem a vida em preparação para quando crescerem assumir, né, ali aquele espaço, tá certo? Eles têm função de chefe, são responsáveis pelos cultos religiosos, pela administração daquele grupo e um detalhe interessante é que nessas religiões não existe livro sagrado, né? Por exemplo, no cristianismo tem a Bíblia, no judaísmo tem a Torá, no islamismo tem o Alcorão, nas religiões afro não tem livro. Então eles transmitem oralmente, isso há milhões, né? Aliás, isso desde quando essas religiões se consolidaram, se organizaram, que tudo se dá através da transmissão oral, tá certo? E o líder dessas religiões, se for homem, né, é chamado de pai de santo. Se for mulher, mãe de santo, né? Ou pelo nome correto, né, pai de santo, é chamado de babalorixá ou babalaô. E mãe de santo é chamada de ialorixá, tá certo? Pelo nome, né, já que são religiões afro, então o nome afro para essas funções, né, o pai de santo é babalorixá ou babalaô e a mãe de santo ialorixá, tá certo? Então são religiões que têm muita influência aqui no Brasil, principalmente. São religiões de grande importância cultural, tá bom? No hinduísmo, o líder ele nasce da experiência humana. Então, a própria experiência da pessoa é que faz com que ela se torne líder. Então, ela não vai escolher ou ninguém vai escolher, mas através da experiência dela, da experiência de vida, algumas pessoas vão começar a seguir, né, esse líder, né, a seguir
essa pessoa iluminada, vamos assim dizer, e aí ele se torna líder. E esses líderes, eles são denominados santos, sábios, videntes, eles têm uma importância, eles são pessoas altamente respeitadas, na verdade. Eles têm algumas características. A apostila de vocês têm alguns detalhes, né, maior, mas aí para a gente não se alugar muito, eu peguei aqui algumas. Eles devem ser agradáveis, bondosos, compassivos, corretos, decentes. E o mais interessante de tudo é que essas pessoas que se tornam líderes na religião hindu, eles renunciam, ou seja, eles abrem mão, eles rejeitam qualquer apego material. Então, riqueza, fama, dinheiro, posses, eles não querem para si, tá certo? Eles não aceitam. Também os prazeres terrenos, né, os prazeres da terra, né, festas, bebida, droga, essas coisas, eles não fazem uso, tá certo? E praticam celibato, ou seja, os líderes da religião hindu, eles não se casam, tá certo? Eles não se casam, eles não namoram, tá certo? Então, são celibatários. É bem parecido, na verdade, com o que acontece com os padres católicos, tá certo? Então, eles optam por não terem uma vida conjugal, né? Por não se casarem, tá certo? E agora, pessoal, nosso assunto é bem rapidinho, na verdade, tá certo? Um assunto curtinho. Vocês vão ler o texto, Papel do Líder Religioso, na apostila de vocês, tá certo? Página 19 a 22. Essa parte aí já fala a respeito do papel do líder religioso e também fala a respeito já da escolha, né, dos líderes religiosos, tanto no candomblé e umbanda quanto no hinduísmo. E há algumas questões, tá certo? Essas questões devem ser respondidas e as respostas devem ser colocadas na opção adicionar comentário particular. Então vocês respondem na apostila primeiro, tá certo? E depois digitam, certo? Muito importante isso aqui, ó, digitam. Vocês devem digitar suas respostas na opção adicionar comentário particular do Google Classroom. Na atividade 3, particularmente, da página 22, pede também para que seja feito um desenho. Só que aí o desenho, logicamente, vocês não vão enviar, tá certo? Vocês vão deixar na própria apostila, tá ok? Qualquer dúvida, nós estaremos aqui.